Olá pessoal, tudo bom com vocês? Muitas coisas boas estão por vir. Eu vou contar para vocês o que se passou com dois meninos em Gaston, na Carolina do Sul dos Estados Unidos. O horror que aconteceu em Rankin Man Hill. A história é muito estranha, tá? Você que é novo aqui no canal já se inscreva e compartilhe nossos vídeos com seus vizinhos, familiares, amigos, com todo mundo, para que o YouTube comece a recomendar nossos vídeos para todo mundo, tá? Com isso conto com a ajuda de todos vocês. Nossa história começa com o usuário do Reddit, identificado como Indefinite Silence, que aqui vamos usar um abreviativo do nome dele de IS, que primeiro postou essas lembranças do pesadelo dele em 2014. A história mais tarde tornou-se uma história de terror assustadora e frequentemente compartilhada em várias comunidades de terror. Ele conta o seguinte incidente que ocorreu em Gaston, Carolina do Sul, em uma cidade minúscula que descrevem como um lugar bem pequeno ao sul de Colômbia, ao longo da estrada 321. Não especifica a linha de tempo que foi feito isso, mas está implícito que ocorreu nos anos 80 ou 90, quando ele tinha cerca de 10 ou 11 anos apenas. E essa e sua família recentemente se mudou para Gaston. E o autor estava deprimido com os desafios de fazer novos amigos na comunidade nova e na cidade tão pequena e isolada, certo? Mas a sorte teria ele feito no caminho dele, conheceu Terry, um menino da sua idade que vivia com sua avó e compartilhava seu interesse em videogames. Terry também foi um grande fã de terror e teve um pontapé inicial após assistir a coleção de seu amigo inteira de filmes de terror. Ele era facilmente assustado e suas maratonas de horror noturnas muitas vezes lhe davam pesadelos. A casa de sua avó era muito velha, estava desgrenhada e desgastada, a casa estava bem detonada, fazendo noites de cinema ainda mais arrepiantes. Terry também gostava de contar histórias assustadoras e compartilhou muito dos mitos e lendas locais com seu amigo, incluindo o conto assombroso de um lugar chamado Rankin Man Hill. Certa vez, os dois estavam andando de bicicleta pelo bairro quando se depararam com um pequeno e estreito caminho atrás de uma cabana perto de suas casas que estavam em ruínas. E como são meninos, resolveram se aventurar, assumindo que era um atalho para um lugar de interesse. E o contador da história, seguiu Terry pela trilha sombria, o que acabou levando a série de colinas íngremes e rochosas, cobertas por uma plantação de árvores densas. Linhas de rede de energia unidas a postes que pareciam esticar-se para sempre, porque ali passava a alimentação da cidade, Finalmente, alcançando a mais alta das colinas, eles podiam ver que pareciam milhares de milhas em todas as direções, porque eles chegaram no topo do pico. Foi quando Terry se virou para ele e disse, sem traços de malícia, que eles haviam chegado a Rankin Man Hill. E o Yes ficou com dúvida, que será que esse Rankin Man Hill? Terry apontou para o polo mais próximo, que se erguia sobre um pequeno riacho que serpenteava o caminho entre duas colinas. Aí o menino sussurrou bem baixinho, Roy Terrance, referindo-se ao homem pendurado da lenda. Antes de descer a colina em direção a este poste, em particular, em sua tentativa de seguir Terry abaixo da encosta íngreme, o autor vacilou e lançou sobre o guidão da sua própria bicicleta, finalmente caindo perto de um riacho raso. Mais constrangido que machucado, ele não percebeu que estava bem na base do poste de aparência ameaçadora, onde encontraram o corpo carbonizado de Roy Terrance. Terry parecia hipnotizado por ele, mostrando um estranho tipo de respeito e reverência. O leve zumbido de energia podia ser ouvido percorrendo as linhas de energia, porque era alta tensão. E finalmente ele apontou para uma posição particularmente densa de carvalhos, onde um galpão minúsculo desarrumado foi alinhado. Era o galpão que Roy Terrance ficava. Depois que sua esposa e filhos o deixaram, ele se pendurou nos fios acima da gente. Continuou o menino contando a história. Os policiais não encontraram muito, apenas uma casca carbonizada de que costumava ser o corpo do ser humano.
A lenda diz que quem quer que esteja aqui na hora exata da morte fica amarrado com ele, assumindo que Terry estava apenas girando outro dos seus contos, como tentando pregar um susto no amigo. E.S. descobriu que revelaria que a morte de Terence que tinha acontecido na data de hoje, por isso que o menino resolveu ir lá. Mas estranhamente o Terry alegou que não sabia, e também afirmou que sua avó tinha morrido nesse local. Seu avô, não sua avó, que tinha morrido nesse local. E Terence era responsável, que tinha matado o avô dele, como uma lenda local do lado onde os meninos moravam. Enquanto o autor ainda mantinha suas dúvidas, ele ficou intrigado com a seriedade com que Terry relatou a história, que era completamente fora de caráter para filmes de horror. Sua curiosidade estimulou a concordar com Terry, que pediu que eles voltassem no mesmo local na noite seguinte antes do pôr do sol, para esperar para ver se eles viam o fantasma de Roy e Terence. No dia seguinte, ele encontrou Terry e ele estava assando marshmallows sobre uma pequena fogueira lá do riacho. Sem qualquer plano, claro, os amigos ficaram sentados ali, acenderam o fogo e começaram a comer. Terry mantinha os olhos focados naquele poste alto e imponente na linha de energia, mas o amigo E.S. tornou-se entediado, que não acontecia nada, e eventualmente começou a ter um sono. Estava muito sono, porque eles ficaram muito tempo parados. Ele acordou com um barulho estridente ecoando entre as árvores. Sentado, ele olhou para o amigo, por Terry, cuja atenção estava mais arrebitada no topo do poste, que ele queria ver a assombração de todo qualquer jeito. Mas desta vez seus olhos estavam cheios de medo. De repente, Terry soltou para cima, pulou em sua bicicleta e pedalou loucamente para cima da colina, e com um saco de marshmallow nas mãos. E o I.S. conta que ele tentou subir também na bicicleta, mas sua bicicleta ele deixou um pouco mais atrás. E finalmente teve que sair correndo a pé mesmo. Ele mal começou a caminhar quando se virou para trás e viu uma forma horrível que deve ter sido de Roy Terence. O menino descreveu que viu pendurado na linha de força como uma pessoa com uma flacidez na forma. Sua carne, escura como a noite, estava agarrando seus ossos. Seus traços faciais pareciam estar em um estado constante de agonia e alegria estática. Ele também observou que a figura tinha apenas um olho branco, brilhante, que parecia fixar com o dele, mas com grande ódio, um ódio absoluto e insaciável. A figura hedionda de repente caiu em pedaços, seus membros desmoronando ao chão, e o crânio rolou para perto da fogueira. E todo o tempo, o menino que conta a história viu aquele único olho olhando para ele, de toda a pilha de carne dissecada transformou em cinzas. Ele finalmente reuniu coragem suficiente para virar as costas para o horror que acabara de assistir e correu loucamente colina acima, para ver se encontrava o amigo dele, até ver duas formas mais horríveis à sua frente. Quando ele se aproximou, percebeu que a forma no chão era a bicicleta abandonada de Terry, seu amigo. O quadro dobrado para além do reparo, entortou o quadro assim como se fosse um pedaço de um galho de árvore. A segunda forma, pendurada acima do pedaço torcido metal, era o que restava de Terry. Seu corpo estava esticado e mutilado, seus olhos inchados e a maioria de suas roupas e cabelos queimados. A linha de energia se enroscavam tão fortemente em seu cadáver carbonizado que era difícil dizer onde terminavam os cabos e onde sua carne começava. Raramente, o saco de marshmallow ainda estava agarrado em sua mão esquelética, e o plástico derretido fundido nos dedos esqueléticos do menino que estava ali carbonizado por causa da energia. A investigação policial subsequente revelou-se infrutífera, durando semanas após a chamada 911, apavorado do autor, do I.S. Eles vasculharam a área completamente, mas não encontraram corpos. Nenhuma evidência de perturbação nas linhas de rede elétrica, nenhum sinal que alguém estivesse na área, além de rastros de bicicleta dos meninos e a cinza de sua fogueira. Anos mais tarde, depois que sua família saiu de Gaston, o autor I.S. decidiu revisitar o site. Ele já sabia que não encontrava nada ali, já que a polícia havia abandonado suas buscas há muito tempo.
mas ele ainda passou uma boa quantidade de tempo examinando a área, à luz do dia, é claro, né, com medo de encontrar de novo a alma. Como ele esperava, não encontrou nada além de pedras, árvores e alguns vestígios de lixo. Mas entre os pedaços de lixo descartados, um pedaço estranho, escuro e estranhamente derretido chamou sua atenção. Embora o grotesco pedaço de plástico tivesse em suas maiorias enegrecido por fuligem e sujeira, ele podia ver apenas a parte que estava escrita a palavra marshmallow que seu amigo Terry segurava na mão quando ele foi assassinado. História de final triste. Mas será que o nosso amigo Indefinite Silence, ou IS, estava contando a verdade ou será mais uma lenda urbana? Deixe nos comentários se você já ouviu falar alguma coisa dessa história de Hank Hill. E já aproveite e deixe seu joinha para alavancar esse vídeo no YouTube. E se inscrevam as pessoas que são novas, que ajuda muita gente. Um grande abraço a todos e até a próxima.